Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje falaremos sobre René Descartes. Estaríamos sonhando? René Descartes. Você escuta o despertador, desliga-o, levanta da cama, veste-se, toma café da manhã, apronta-se para mais um dia. De repente, algo inesperado acontece. Você acorda e percebe que estava sonhando. Em seu sonho, você estava desperto e dando seguimento à vida. Mas, na verdade, ainda estava roncando embaixo do cobertor. Se você já teve uma dessas experiências, entenderá o que eu digo. Elas realmente são chamadas de falso despertar e podem ser bastante convincentes. O filósofo francês René Descartes, 1596 a 1650, teve uma que o deixou pensando. Como ele poderia ter certeza de que não estava sonhando? Para Descartes, a filosofia era um entre muitos interesses intelectuais. Ele foi um matemático brilhante, talvez mais conhecido por ter inventado as coordenadas cartesianas. Supostamente depois de ver uma mosca cruzando o teto e pensando em como poderia descrever sua posição em vários pontos. A ciência também o fascinava. Ele era tanto um astrônomo como um biólogo. Sua reputação como filósofo deve-se principalmente a meditações e ao discurso do método, livros dos quais ele explorou os limites do que possivelmente poderia conhecer. Como a maioria dos filósofos, Descartes não gostava de acreditar em nada sem examinar por que acreditava naquilo. Ele também gostava de fazer perguntas complicadas, que outras pessoas evitavam fazer. Obviamente, ele percebeu que não podia viver questionando tudo o tempo inteiro. Seria extremamente difícil viver se não tomássemos certas coisas como verdadeiras na maioria do tempo, o que Pirro sem dúvida descobriu. Em um outro momento falaremos mais sobre o Pirro, o pai fundador do ceticismo. Mas Descartes pensou que valeria a pena tentar uma vez na vida descobrir o que ele poderia saber com certeza. Para isso, ele desenvolveu um método, hoje conhecido como o método da dúvida cartesiana. O método é bastante simples. Não aceite nada como verdadeiro se houver a mínima possibilidade que não seja. Pense em um grande saco de maçãs. Você sabe que dentro do saco existem algumas maçãs estragadas, mas não tem certeza de quais são elas. Você quer chegar ao ponto de ter um saco só com maçãs boas. Como chegaria a esse resultado? Uma maneira seria despejar todas as maçãs no chão e examinar uma a uma, guardando de volta somente aquelas que você tivesse absoluta certeza serem boas. Talvez você descartasse durante o processo algumas maçãs boas, porque elas parecem estar um pouco estragadas por dentro, mas a consequência seria um saco só com maçãs boas. O método da dúvida cartesiana era mais ou menos assim. Você toma uma crença como estou acordado assistindo a este vídeo, examinando-a e só aceita se tiver certeza de que ela não é errada ou enganadora. Se houver um mínimo espaço para dúvida, rejeite-a. Descartes analisou diversas coisas nas quais acreditava e questionou se ele tinha ou não certeza de que elas eram o que pareciam ser. Seria o mundo realmente tal como parece ser? Tinha ele certeza de que não estava sonhando? Descartes queria encontrar uma coisa da qual pudesse ter certeza. Isso seria o suficiente para que tivesse um apoio fixo na realidade. Porém, havia o risco de adentrar em um redemoinho de dúvidas e acabar percebendo que absolutamente nada era certo. Aqui ele teve uma certa atitude cética, mas diferente do ceticismo de Pirro e de seus seguidores. Estes queriam mostrar que nada poderia ser conhecido com certeza. Descartes, por sua vez, queria mostrar que algumas crenças são imunes até mesmo às formas mais radicais de ceticismo. Descartes começou sua busca por certezas, pensando primeiro nas evidências que vêm pelos sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Podemos confiar nos sentidos? Não totalmente, concluiu ele. Os sentidos às vezes nos enganam. Cometemos erros. Pense no que você vê. Sua visão é confiável em relação a tudo? Devemos confiar sempre em nossos olhos? Um bastão reto dentro da água parece torto se olharmos de lado. Uma torre retangular parece redonda à distância. Todos nós, às vezes, cometemos erros sobre o que vemos. Descartes afirma que não seria sábio confiar em algo que já nos enganou no passado. Deste modo, ele rejeita os sentidos como possível fonte de certeza, pois nunca está certo de que os sentidos não estão enganando. Provavelmente, os sentidos não nos enganam na maior parte do tempo, mas a vaga possibilidade que pode vir a nos enganar justifica que não podemos confiar plenamente neles. Mas onde tudo isso levou nosso amigo Descartes? Vejamos.
A crença "estou acordado assistindo a este vídeo" provavelmente lhe parece uma certeza. Você está acordado, acredito, e assistindo. Como poderia duvidar disso? No entanto, já mencionamos que podemos pensar que estamos acordados no sonho. Como você sabe que não está sonhando agora? Talvez imagine que as experiências que vive são reais demais, detalhadas demais para serem sonhos. Mas inúmeras pessoas têm sonhos bastante vívidos. Você tem certeza de que não está sonhando agora? Como sabe disso? Já teve a sensação de não saber se está acordado ou ainda sonhando? Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade. E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Talvez tenha acabado de se beliscar para ver se está acordado. Se você não fez, tente. O que isso prova? Nada. Você pode ter sonhado que se beliscou. Minha nossa, criança, o que foi isso? Eu fiquei me beliscando hoje o dia inteiro pra ter certeza de que era tudo verdade. Então poderia estar sonhando. Sei que não parece e é muito improvável que isso esteja acontecendo. Mas não pode haver espaço para a menor sombra de dúvida sobre se você está sonhando ou não. Portanto, para aplicar um método da dúvida cartesiana, é preciso aceitar que a crença "estou assistindo a este vídeo" não é uma certeza total. Isso mostra que não podemos confiar totalmente nos sentidos. Não podemos ter certeza absoluta de que não estamos sonhando. Mas certamente, diz Descartes, até mesmo nos sonhos, 2 mais 3 é igual a 5. É nesse ponto que Descartes usa uma experiência mental, uma história imaginária para afirmar a sua ideia. Ele força a dúvida até o seu limite máximo e elabora um teste ainda mais difícil sobre os limites da razão. Ele diz: imagine que há um demônio, incrivelmente poderoso e inteligente, mas também amigável. Este demônio, se existir, poderia fazer parecer que 2 mais 3 é igual a 5. Toda vez que você fizesse a soma, mesmo que o resultado fosse 6. Não teria como saber que o demônio fazia isso. Você simplesmente estaria somando números de forma inocente e tudo lhe pareceria normal. Não é nada fácil provar que isso não esteja acontecendo agora. Vou dizer de outro modo. Imagine que existe um demônio enganador que a todo momento nos engana. Ou seja, tudo aquilo que eu penso ser reto, na verdade seria torto. Tudo aquilo que eu penso ser branco, na verdade seria preto. Tudo aquilo que eu penso ser correto, seria incorreto. Se houvesse um demônio enganador me enganando a todo momento, haveria como eu ter certeza de alguma coisa? Talvez esse demônio inteligente e amigável esteja me iludindo de que eu estou sentado diante do computador assistindo a este vídeo, quando na verdade estou deitado numa praia no sul da França. Ou talvez eu seja apenas um cérebro numa cuba cheia de líquido numa prateleira do laboratório do demônio. Ou um homem preso em um casulo de gosma rosa em Matrix. Ele pode ter colocado eletrodos no meu cérebro e está me enviando mensagens eletrônicas que dão a impressão de que eu estou fazendo uma coisa, quando na verdade estou fazendo outra completamente diferente. Talvez o demônio enganador esteja me forçando a pensar que estou cansado ao assistir esse vídeo, quando na verdade estou babando no sofá. Não há como saber, não há como provar que isso não esteja acontecendo, por mais louco que isso possa parecer. Esse experimento do demônio enganador é a forma de Descartes levar a dúvida ao seu limite. Se houvesse algo do qual pudéssemos ter certeza de não ser um engano provocado pelo demônio, seria maravilhoso. Isso nos daria um meio de responder às pessoas que afirmam não ser possível conhecer absolutamente nada ao certo, ou seja, os céticos. Caso tivéssemos uma ideia impossível de duvidar, teríamos um argumento fortíssimo para refutar o ceticismo. O próximo passo de Descartes levou a uma das linhas mais conhecidas da filosofia. Embora o número de pessoas que conheçam a citação seja muito maior do que as pessoas que a compreendem, Descartes percebeu que, mesmo se o demônio existisse e o estivesse enganando, deveria existir algo que não poderia ser introduzido pelo demônio. Como ele estava de fato tendo um pensamento, ele, Descartes, tende a existir. O demônio não poderia fazê-lo acreditar que ele existia se isso não fosse um fato. Porque uma coisa que não existe, não pensa. Penso, logo existo. Cogito ergo sum, em latim. Foi a conclusão de Descartes. Estou pensando, então tenho de existir. Tente fazer isso. Como está tendo um pensamento ou uma sensação, é impossível duvidar da sua existência. O que você é constitui outra questão. Você pode duvidar que tem um corpo,
ou duvidar que tem um corpo que consegue ver e tocar, mas não pode duvidar de que existe como algum tipo de coisa pensante. Tal pensamento seria autocontestador. Quando começamos a duvidar da nossa própria existência, o ato da dúvida prova que existimos como ser pensante. Isso não pode parecer grande coisa, mas a certeza da sua própria existência foi muito importante para Descartes. Ela mostrou que aqueles que duvidavam de tudo, céticos, pirrônicos, estavam errados. Ela foi no início o que chamamos de dualismo cartesiano. Trata-se da ideia de que a nossa mente é separada do corpo e interage com ele. É um dualismo porque há dois tipos de coisa, a mente e o corpo. Gilbert Haley, filósofo do século XX, ridicularizou essa visão com o mito do fantasma na máquina. O corpo era a máquina e a alma o fantasma que nela habitava. Descartes acreditava que a mente era capaz de produzir efeitos no corpo e vice-versa, porque os dois interagiam em um determinado ponto do cérebro, a glândula pineal. Contudo, seu dualismo o deixou com sérios problemas sobre como explicar que uma coisa não física, a alma ou a mente, produza mudanças em uma coisa física, o corpo. Descartes estava mais certo sobre a existência da mente do que do corpo. Ele era capaz de se imaginar não tendo um corpo, mas não conseguia imaginar-se sem uma mente. Se imaginasse não ter uma mente, ainda estaria pensando, o que provaria que ele tinha uma mente, porque não poderia ter absolutamente pensamento nenhum se não tivesse uma mente. Essa ideia de que corpo e mente podem ser separados e de que a mente ou espírito não é físico, nem feito de sangue, carne e ossos, é muito comum entre os religiosos. Muitos crentes esperam que a mente ou o espírito ainda viva depois da morte do corpo. No entanto, provar a própria existência, posto que ele pensava, não teria sido suficiente para refutar o ceticismo. Descartes precisava de outras certezas para escapar do redemoinho de dúvidas que havia invocado em suas meditações filosóficas. Ele argumentou que um bom Deus deve existir. Usando uma versão do argumento ontológico de Santo Anselmo, ele se convenceu de que a ideia de Deus prova a existência de Deus. Deus não seria perfeito, a não ser se fosse bom e existisse. Tal como um triângulo não seria um triângulo sem os ângulos interiores que somam 180 graus. Outro dos seus argumentos, o argumento da marca, sugere que sabemos que Deus existe porque ele deixou uma ideia implantada em nossa mente. Não teríamos uma ideia de Deus se ele não existisse. Depois de termos certeza de que Deus existe, a fase construtiva do pensamento de Descartes tornou-se mais fácil. Um bom Deus não enganaria a humanidade em relação às coisas mais básicas. Portanto, concluiu Descartes, o mundo deve ser mais ou menos como nós o vivenciamos. Quando temos percepções claras e distintas, elas são confiáveis. A conclusão de Descartes é a seguinte: o mundo existe e é mais ou menos como parece ser, ainda que algumas vezes possamos cometer erros sobre o que percebemos. Alguns filósofos, porém, acreditavam que isso não passava de um pensamento fantasioso e que o demônio maligno poderia, com a mesma facilidade, tê-lo enganado sobre a existência de Deus, como o enganou sobre os números. Sem a certeza da existência de um bom Deus, Descartes não teria sido capaz de ir além do conhecimento de que era um ser pensante. Ele acreditava que havia mostrado uma saída do completo ceticismo, mas seus críticos ainda são céticos em relação a isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!